Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a este primeiro vídeo depois da quarentena. Já estamos desconfinados, sem obrigação de recolhimento doméstico obrigatório e portanto podemos dar um passeio. Já tínhamos enormes saudades de fazer motovlog, o real motovlog, montados ali na F800 e explorando estas paisagens fantásticas, como vocês podem ver. Estão a ver aquela estrada lá ao fundo? Portanto, nós já passamos ali, é uma viagem espetacular a que podemos fazer aqui pelo nosso Nordeste transmontano. De que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar do regresso das motas 4 cilindros. É verdade, elas estão a ter um ressurgimento. Dois dos maiores fabricantes de motas do mundo, nomeadamente a Kawasaki e a Honda, já anunciaram produtos novos para 2021 baseados em motorizações 4 cilindros. De facto, é uma excelente notícia, porque pensávamos todos que os motores 4 cilindros basicamente tinham os dias contados por causa das normas antipoluição, da eficiência energética e por aí fora. Portanto, num mundo que caminha a passos largos para os motores elétricos, vamos ter motores 4 cilindros. Então vamos falar nisso neste episódio. Hoje estamos eu e o Tico. Saudades disto! Pois é, pessoal. Então vamos analisar esse fenómeno que é o ressurgimento das motas 4 cilindros. Porque é que os fabricantes estão a voltar com as propostas 4 cilindros? Em primeiro lugar, obviamente, porque há público para elas. O público não esqueceu. Se vocês são daquela geração mais saudosista dos motores 2 tempos e 4 cilindros, vocês de certeza que se lembram de motas com performances fabulosas que havia com baixa cilindrada, nomeadamente 250, 300, até às 500. Essas motas depois desapareceram, obviamente por imperativos das emissões, antipoluição, também custos de fabrico, custos de manutenção, consumos, etc. E agora, com a evolução da tecnologia, elas estão a regressar. A Kawasaki prometeu-nos para o próximo ano, para 2021, prometeu-nos então apresentar a ZX25R. É uma moto de apenas 250 cm3 com 4 cilindros. Vejam bem, cada cilindro não tem mais do que 62,5 cm3. Portanto, pensem numa seringa grande e vocês já vão ver a dimensão do cilindro dessa moto. Agora, que vantagens é que temos? Em primeiro lugar, o som é fabuloso. Eu deixo-vos aí um bocadinho para vocês verem o gritar dessa moto. Depois temos uma gama de rotações enorme. Ela chega até às 19.000 rotações. Isso são valores de MotoGP, para vocês terem uma ideia. Outra das novidades que foi também apresentada no Salão EICMA 2019 em Milão foi um protótipo denominado CB4X, sendo que o 4 se refere então a uma motorização 4 cilindros. O X, como vocês sabem, refere-se à utilização trail ou semi-trail ou adventure, como queiram chamar. E portanto é uma moto, eu vou-vos apresentar lá aí, é uma moto fantástica, com um aspecto e um estilo muito interessante e que cativou os visitantes, e a Honda resolveu pô-la então em produção. Vamos ver como é que sai a versão de produção, mas esperemos que não fique muito distante do protótipo apresentado. Para além dessa, a Honda também nos prometeu que em 2021 iria haver o retorno da CBR 600RR e agora com mais um RR. E portanto vai ser uma 4 cilindros com toda a pujança para ser uma desportiva de média cilindrada de referência como era a sua antecessora.
Mais um exemplo do retorno dos 4 cilindros. E para finalizar, também está prometido pela Honda uma CBR 250RRR, também para rivalizar com a Kawasaki ZX25R que vos falei anteriormente. Essa ainda não tem especificações. No caso da Kawasaki foi anunciado que desenvolveria, vamos ver se nos vê. No caso da Kawasaki foi anunciado que desenvolveria aproximadamente 60 cavalos, portanto para um motor 250 é fabuloso, e em termos de binário terá qualquer coisa como 45 Nm. Sabemos aproximadamente a velocidade máxima, que se cifra à volta dos 160-170 km/h, o que para uma 250 é muito elevado, mas aquilo que mais fica na retina é mesmo o desempenho desse mini motor 4 cilindros. Ouçam mais uma vez o brutal gritar desse motor às 19.000 rotações por minuto. Hoje estou aqui com o meu filho Tico e ele vai me ajudar de alguma maneira a encetar um debate entre as vantagens e as desvantagens das motas 2 e 4 cilindros. Vamos encontrar em um sítio sossegado para podermos ter essa conversa e já voltamos. O regresso das motas 4 cilindros está muito relacionado, digamos, com a possibilidade que hoje em dia temos de aproximar o mapa de potência de uma moto 4 cilindros daquilo que é o melhor que tem as motas 2 cilindros. Se não, vejam, vamos pôr aí um mapa de uma moto antiga, por exemplo, uma Hornet, que toda a gente conhece. Vamos pôr agora o mapa de uma moto 4 cilindros, por exemplo, a CB650R. E vocês vão ver a enorme diferença que temos. Atualmente não temos picos de potência tão elevados, mas que só estão disponíveis numa rotação muito avançada também. Nós agora temos uma entrega de potência mais próxima da entrega de potência de uma moto 2 cilindros, ou seja, a curva de binário. Vocês sabem que o binário é que nos depois dá a potência, não é? A potência, se quiserem, é em função do binário da moto. O motor primeiramente produz força, produz binário, e depois a quantidade de rotações que o motor conseguir fazer vai elevar então a potência. Assim sendo, a moto 4 cilindros atual aproximou e trouxe o melhor que nos podiam dar as motas 2 cilindros. Por isso é que elas são tão apelativas hoje em dia. Aquelas rotações elevadas do 4 cilindros são o som que as crianças associam a uma moto. Obviamente depois vamos crescendo, vamos nos tornando mais racionais, mais inteligentes nas nossas decisões e vamos percebendo que há outras motas que também são muito eficientes, nomeadamente para a cidade e para andamentos mais calmos. A moto 2 cilindros é insuperável. Agora, as motas 4 cilindros têm vantagens e têm desvantagens sobre as motas 2 cilindros. Por exemplo, uma moto 4 cilindros é mais eficiente que uma moto 2 cilindros. Concordas, Tico? Sim, mas se é mais eficiente, porque é que a moto 2 cilindros consome menos? Bom, de facto, o Tico tem razão no seu ponto. As motas 2 cilindros, em média, consomem menos que as motas 4 cilindros. Isto porquê? Porque as motas 2 cilindros, para desenvolverem o mesmo binário, precisam de trabalhar numa rotação mais baixa do que a moto de 4 cilindros. Isto porque, se considerarmos a mesma cilindrada, cada cilindro de uma moto de 4 cilindros é metade da capacidade, metade do volume de uma moto de 2 cilindros. E como tal, a explosão é de menor potência. Assim sendo, o binário que desenvolve a baixa rotação é menor. E como tal, para termos um binário considerável, o motor tem que ser elevado a uma rotação muito mais alta. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo, a Honda CBR 650, comparativamente com a MT-07 da Yamaha, portanto tem mais ou menos a mesma cilindrada, o binário
é atingido, apesar do binário não ser assim tão diferente, já vamos falar depois nisso a seguir, o binário de 68 Nm da MT-07 é atingido a uma rotação bem mais baixa do que o binário de 64 atingido pela Honda CB650R, que é atingido a 8.500 rotações. E estamos a falar de um motor da última geração. Antigamente o descalabro ainda era muito maior. Para além do regime a que funcionam os motores 2 e 4 cilindros, também ainda temos a superfície que pode ser aproveitada do cilindro para implementar então a admissão e a exaustão. Se nós dividirmos então os cilindros em menores, vamos ter a possibilidade de aproveitar então melhor essa superfície. Hoje em dia as motas têm quase todas 4 válvulas por cilindro, 2 de admissão e 2 de escape, e a área que conseguimos aproveitar com cilindros mais pequenos para uma mesma cilindrada é uma área maior. Logo, justifica-se então dizer que tem maior eficiência, ok? Em termos de vibrações, suavidade e linearidade, qual é o melhor motor? Bom, aqui acho que não há dúvidas, não é? O motor 4 cilindros é mais suave. Porquê? Porque temos 4 cilindros a trabalhar e os intervalos das explosões são muito menores. Significa que não há momentos mortos, digamos, na produção da potência. Então, a entrega da potência é mais suave. Tem menos vibrações, também por esse facto. Isto porque, para a mesma cilindrada, vamos ter cilindros mais pequenos que provocam menos vibrações e a entrega da potência é muito linear. Nós vamos pôr aí um gráfico de entrega de potência de uma moto de 4 cilindros para vocês compararem então com a moto de 2 cilindros e vão verificar que a subida da entrega da potência é muito mais linear e mais prolongada no espaço das rotações que ela pode atingir. Significa que a moto a 2 cilindros normalmente termina ali pelas 9, 10 mil rotações por minuto, enquanto que as motas a 4 cilindros podem ir aos 14, 15 e, como vos disse há bocadinho, a nova Kawasaki ZX25R pode ir inclusivamente às 19 mil rotações. Significa que o pico da potência se situará perto do fim da exploração desse motor e, portanto, é uma montanha incrível de exploração de um motor desses. Então, segundo essas vantagens, qual é que era a moto que tu recomendarias? Uma 2 cilindros ou uma 4 cilindros? A moto que eu recomendo é própria da utilização que cada um lhe quer dar. Se vocês quiserem uma moto, sobretudo para transitar em cidade, ou seja, onde vocês não vão aproveitar essa gama tão grande de rotações, aí obviamente a moto que mais vos favorece pelo baixo consumo, pela baixa manutenção e pela grande durabilidade também, é a moto de 2 cilindros. Mas se vocês quiserem uma moto para uma condução mais desportiva, para fazer um circuito de vez em quando, ou então para fazer viagens mais longas, onde dependerão então de maior suavidade e menos vibrações, então a moto 4 cilindros é a melhor escolha. Hoje em dia, a diferença de preço entre as motas 4 cilindros e 2 cilindros já não é assim tão significativa. Os processos produtivos estão mais avançados, levando a que haja cada vez melhores propostas então de motas 4 cilindros. E portanto é uma escolha de cada um segundo as suas necessidades. Eu pessoalmente gostaria de ter uma de cada. Porquê? Porque a moto de 2 cilindros é fantástica para as acelerações, as recuperações, o andamento mais calmo. Posso-vos dizer, por exemplo, que se nós quisermos fazer uma velocidade de cruzeiro numa moto de 2 cilindros, nós precisamos de ir a 4.000, 4.500 rotações para irmos, por exemplo, na autoestrada a 120. Mas se tivermos uma moto da mesma cilindrada, mas 4 cilindros, para desenvolver o mesmo binário e a mesma potência, precisamos então de uma rotação mais alta. E já estamos de regresso a casa, lá ao fundo já vemos Bragança. Esperamos que tenham gostado destas novidades e esperamos também que coloquem aí nos comentários a vossa preferência, se gostam mais das 2 cilindros, se gostam mais das 4 cilindros e porquê. Então, um grande abraço e vemo-nos para a semana. Tchau!